Para o primeiro exercício, temos o seguinte enunciado. Um jornalista, em visita aos Estados Unidos, passou pelo deserto de Mojave, onde era realizado os pousos dos ônibus espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina, à beira da estrada, ele observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala Fahrenheit. Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou o valor de 45 Celsius. Que valor ele havia observado no painel? Olha, eu vejo que é uma questão muito interessante, né? A gente vai aplicar aquela fórmula que a gente encontrou para fazer a conversão, né, entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Então, o que a questão pede? Né? O jornalista que parou lá no posto de gasolina, olhou para o painel e olhou um número lá que havia no painel, só que esse número lá, essa temperatura que estava marcando, estava no grau Fahrenheit. Então ele quis, por curiosidade, fazer a conversão para saber qual o valor equivalente na escala Celsius. E ele encontrou 45 graus. E a pergunta é, que valor ele havia observado? Ponto de partida, pela aquela forma que a gente encontrou para fazer as conversões, né? Achar os valores equivalentes, que é temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, tudo isso dividido por 9. Pronto. Então, como ele achou esse valor aqui em Celsius, né? A gente vai substituir aqui na fórmula. Então, vai ficar 45 dividido por 5 igual a temperatura que a gente quer encontrar em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Certo. Agora a gente vai fazer algumas simplificações e após vamos fazer um pouquinho de álgebra. Então temos aí 45 dividido por 9. Isso tudo igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então fazendo aqui a multiplicação dos meus pelos extremos, a gente vai ter o seguinte. Temperatura em Fahrenheit menos 32 equivale a 81. Então, isolando o que a gente quer encontrar, que é a temperatura em Fahrenheit, vamos precisar passar para o outro lado o 32, com o sinal trocado. Então, vai ficar temperatura em Fahrenheit igual a 81 mais 32. Então, a temperatura em Fahrenheit que o rapaz observou é essa soma aqui, 81 mais 32, que dá 113 graus Fahrenheit. Então, essa aqui foi a temperatura em Fahrenheit que o rapaz, jornalista, observou no painel lá na beira da estrada, no posto de gasolina. Então, espero que tenham entendido. Vamos para a próxima questão. Para o segundo exercício, temos o seguinte enunciado. Um turista brasileiro, ao descer no aeroporto de Chicago, observou um termômetro marcando a temperatura local de 68 graus Fahrenheit. Fazendo algumas contas, ele verificou que essa temperatura era igual à temperatura de São Paulo quando ele embarcara. Qual era a temperatura de São Paulo em graus Celsius no momento do embarque do turista? Então, vamos partir novamente, né, da equaçãozinha que fala que a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido isso por 9. Então, pegaremos esse valor aqui da temperatura em Fahrenheit, substituiremos aqui na equação para encontrar o equivalente na escala Celsius. Vamos lá? Então, temos temperatura em Celsius dividido por 5 igual o valor da temperatura em Fahrenheit é 68. Repetimos o 32. Dividimos agora por 9. Então, fazendo algumas subtrações e um pouco de álgebra, a gente vai obter o seguinte resultado. Então, vamos ter temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a 68 menos 32 é igual a 36 dividido por 9. Temperatura em Celsius é igual dividido por 5 é igual a 36 dividido por 9 é igual a 4. Para a gente encontrar o valor da temperatura em Celsius, vamos precisar multiplicar
toda a expressão por 5. Então, a gente vai ter temperatura em Celsius igual 4 vezes 5, que vale a 20. Então, essa foi a temperatura em Celsius, né, observada pelo brasileiro, certo? Então, espero que tenham entendido. Vamos para o próximo exercício. Na terceira questão, temos o seguinte enunciado. 2 termômetros, um graduado na escala Celsius e o outro na escala Fahrenheit, são mergulhados em um mesmo líquido. A leitura em Fahrenheit supera 100 unidades a leitura em Celsius. Qual será a temperatura desse líquido? Ora, então vamos partir da equação que relaciona aí as duas escalas, né? Então temos aí temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, tudo isso dividido por 9. Observe que ele fala que a temperatura em Fahrenheit supera 100 unidades da temperatura em Celsius. Então a gente pode dizer que a temperatura em Fahrenheit vai ser a temperatura em Celsius somado com 100 unidades a mais, ok? Então vamos substituir esse valorzinho lá na expressão. Então vou ter o seguinte, ó, temperatura em Celsius dividido por 5 igual temperatura em Fahrenheit, esse valor aqui, ó. A gente vai ter temperatura em Celsius mais 100, esse valor aqui é o valor lá da temperatura em Fahrenheit, menos 32, tudo isso dividido por 9. Então a gente tem o seguinte, temperatura em Celsius dividido por 5 é igual temperatura em Celsius. Então a gente tem aqui 100 menos 32, nos dá 68. Tudo isso dividido por 9. Então, fazendo aqui 1000 pelos extremos, a gente vai ter o seguinte, 9 que multiplica a temperatura em Celsius e 5 que multiplica todo aquele valor, mais 68, ok? Então, fazendo aqui a distributiva, a gente vai ter o seguinte, 9 temperatura vezes a temperatura em Celsius, vai ficar 5 vezes a temperatura em Celsius, mais 340, ok? Então, vamos passar esses 5 vezes θ aqui para o outro lado, subtraindo. Então, a gente vai ter 9 vezes temperatura em θ, menos 5 vezes a temperatura em Celsius, igual a 340. Então, fazendo aqui a subtração, a gente obtém o quê? 4 vezes a temperatura em Celsius, que é igual a 340. Então, passando, dividindo 4, então a gente vai ter o seguinte, que a temperatura em Celsius vai ser 340 dividido por 4. Então, nossa temperatura aqui em Celsius vai ser equivalente a 85. Então, lá por termômetro em Celsius, graduado em Celsius, né, a gente tem esse valor aqui. Mas observe que o valor da leitura no termômetro em Fahrenheit obedece essa equaçãozinha, né? Então, vamos substituir, já que a gente sabe o valor lá da temperatura em Celsius. Então, a gente vai ter temperatura em Fahrenheit é igual a 85 mais 100. Então, a gente tem que a temperatura em Fahrenheit, né, lá do termômetro em Fahrenheit, equivale a 185 graus Fahrenheit. Então, tanto o termômetro em Celsius e o termômetro em Fahrenheit têm esses valores respectivamente. Ok? Espero que tenham compreendido. Vamos para o próximo exercício. Então, para o quarto exercício, temos o seguinte enunciado. Em uma escala de temperatura A, o ponto de gelo equivale a menos 10 graus A e o de vapor 40 graus A. Se a temperatura no valor indicado em um termômetro em Celsius no valor de 22 graus, qual é o valor indicado para o outro termômetro graduado na escala A? Então, inicialmente, vamos desenhar aqui, né, as escalas. Então, a gente tem aqui a escala A. Então, ele diz que o ponto de gelo lá é quando temos menos 10 graus, né? E o de máximo de ebulição e de vapor quando temos 40 graus, ok? Então, representando aqui a escala Celsius, a gente sabe que o ponto de gelo aí é quando bate no 0 graus Celsius, né? E o de vapor quando temos aí 100 graus Celsius, ok? Então, existe aqui um valor em grau A que equivale ao valor em graus Celsius, né? Usando aí a
proporcionalidade entre os intervalos, né, a gente vai encontrar a equação de conversão. Então, observe. Então, tomando esse intervalo aqui, ó, a gente tem θA menos o menos 10, tudo isso dividido por 40, né, que a gente vai pegar o todo aqui, 40 menos 10, isso é igual ao outro lado, né? Então, pegando esse aqui primeiro, a gente tem θC, né, temperatura em Celsius, menos o zero, dividido pelo todo, né, que é 100 menos zero, ok? Então, reescrevendo aqui, a gente tem o seguinte, θA menos com menos mais, então vai ficar mais 10, dividido, menos com menos dá mais, então vai ficar 40 mais 10, fica 50. Isso é igual a θC, né? Porque θ menos 0, θC menos 0 é θC. Tudo isso dividido por 100, né? Então, simplificando embaixo aqui, ó, por 50, a gente vai ter o seguinte. θA mais 10, certo? 50 dividido por 50 é 1. Então, fica 1 aqui, igual a θC. E 100 dividido por 50 equivale a 2. Então, reescrevendo aqui, a gente vai obter o seguinte. Então, a gente vai passar multiplicando aqui o 2, né? Então, a gente vai ficar assim. 2 vezes θA mais 10. Isso é igual a θC. Então, fazendo aqui a distributiva, a gente vai obter o seguinte. Então, vai ficar 2θA mais 20 é igual a θC. Como ele quer saber aqui qual é o valor, quando eu substituo o valor na escala Celsius, né, igual a 22, qual é o valor que equivale para essa temperatura de 22 graus Celsius? Então, substituiremos aqui os 22 graus. Então, a gente vai ter 2θA mais 20 é igual a 22, que é o valor em Celsius, né? Então, 2θA equivale a 22 menos o 20, né? A gente passar o 20 para lá negativo. Então, a gente vai ter θA igual a 22 menos 20, equivale a 2. Então, a gente vai ter, ó, passando o 2 dividindo aqui, a gente vai ter que o θA equivale a 1 grau na escala A, ok? Então, espero que todos tenham compreendido e vamos para a próxima questão. Então, o quinto exercício tem o seguinte enunciado. Lendo um jornal brasileiro, um estudante encontrou a seguinte notícia. Devido ao fenômeno El Niño, o verão no Brasil foi mais quente do que costumava ser. Ocorreu em alguns locais variações de até 20 graus Celsius em um mesmo dia. Se essa notícia fosse para o inglês, a variação de temperatura deveria ser dada na escala Fahrenheit. Qual valor iria substituir o valor de 20 graus Celsius na escala Fahrenheit? Então, temos aí aquela equaçãozinha da variação de temperatura, né? Onde a gente tem a variação da temperatura em Celsius dividido por 100 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 180, ok? Então, substituindo esse valorzinho aqui, ó, de 20, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 20 dividido por 100 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 180. Então, simplificando aqui, a gente vai obter 1 sobre 5, que é igual à variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 180. Então, fazendo 1000 pelos extremos, a gente vai ter o seguinte. Variação de temperatura em Fahrenheit vai ser 180 dividido por 5. Então, essa variação, a gente vai ter que a temperatura em Fahrenheit vai ser 180 dividido por 5, que equivale a 36 graus Fahrenheit. Então, esse é o valor equivalente a 20 graus Celsius, né, na escala Fahrenheit. Ok? Então, espero que tenham aproveitado esses exercícios para compreender o conteúdo, né, ministrado até agora. Então, até a próxima. Até o próximo vídeo.